Vai ser a apresentação Soberania Digital na Era da Inteligência Artificial, Experiências e Caminhos para o Brasil e para a Educação Pública. Pode subir por aqui, por favor? Boa tarde, boa tarde. Todo mundo me escuta bem? Ótimo. Obrigado. Eu estava falando aqui, comentando com os meus amigos que eu confesso, às vezes, ter um pouco de dificuldade com esse formato, porque a gente acaba não tendo tanta oportunidade de interação com a plateia, mas agradeço aí a gesticulação de todos. Vamos falar sobre soberania, foco aqui do nosso evento. E, sem dúvida nenhuma, pensando aqui na perspectiva da Microsoft, a gente não pode falar de soberania sem falar de compromisso e de uma história de compromisso. E a história de compromisso da Microsoft com o Brasil é uma história de 37 anos, e eu diria que isso é só o começo. São 37 anos em que a gente traz uma visão bastante abrangente do que significa tecnologia e do que significa ser uma empresa como a Microsoft no Brasil, em que a gente quer ver o Brasil exatamente se desenvolvendo e com uma visão de responsabilidade sobre aquilo que a gente entrega e sobre aquilo que a gente almeja conquistar em cooperação com todos os atores aqui do Brasil. Então, a nossa visão, pensando sobre soberania, é uma visão de compromisso. E é uma visão de compromisso que vai continuar evoluindo e avançando com o Brasil ao longo do tempo, conforme as necessidades aqui vão se amadurecendo. Posso citar aqui alguns exemplos que eu trouxe nesse slide sobre como a gente olha para esse compromisso de uma forma bastante abrangente. Não é só sobre a tecnologia que a gente está entregando, mas o impacto que essa tecnologia vai ter aqui no nosso meio. E o assunto hoje, soberania, um assunto bastante presente, que, de uma certa forma, eu diria, sempre fez parte aqui da nossa perspectiva, mas a gente vai falar mais especificamente aqui de algumas soluções que a gente traz olhando para os desafios que existem hoje, mas dentro, de novo, de um contexto do que significa para o país como um todo. A Microsoft, recentemente, em setembro de 2024, o nosso CEO Satya Nadella, junto aqui com o vice-presidente Alckmin, anunciou o investimento para a expansão da nossa infraestrutura digital, nossa infraestrutura de nuvem e IA aqui no Brasil, de quase 15 bilhões de reais nos próximos 3 anos desde então. A gente já está indo na metade desse período. O que significou isso? E por que eu estou trazendo isso olhando para a perspectiva de soberania? Primeiro, porque a gente não pode discutir isso sem falar dessa infraestrutura que é tão importante hoje para a gente dar aqui passo da tecnologia, especialmente IA, que exige e demanda muito dessa infraestrutura. Então, a gente está falando sobre expandir uma infraestrutura que já era muito relevante no Brasil com o melhor do que há no mundo, especialmente para atender as demandas de IA que a gente tem e poder construir em cima. Eu vou deixar de uma forma bem clara, porque essa é a visão aqui da empresa e o que a gente gostaria se sentindo aqui como parte do Brasil efetivamente. Que o Brasil seja um líder em IA. A gente acredita que essa possibilidade existe e a gente acredita que a gente deve trabalhar junto para que isso possa acontecer. E aí, ser líder em IA significa a gente tirar o melhor dessa tecnologia, mas a gente inovar, a gente criar a tecnologia com base no que a gente tem aqui à disposição. A gente acredita que o Brasil tem a capacidade de ter essa liderança, de assumir essa liderança, e a gente acredita que a gente pode fazer parte dessa história. E eu vou contar um pouco de alguns aspectos aqui para a visão de fazer isso com soberania, fazer isso com responsabilidade. Se a gente pensa nessa infraestrutura digital, é importante a gente pensar em todos os aspectos para que essa infraestrutura seja não só competitiva, como ela cria um impacto positivo no país, indo além da tecnologia que ela vai entregar. Então, por exemplo, a Microsoft investiu mais de R$1 bilhão em energia eólica no Nordeste para geração de energia a partir de um parque eólico que é operado só por mulheres. Um exemplo de uma abordagem que vai não só criar aqui a infraestrutura que a gente precisa para tornar o Brasil um líder em IA, mas que a gente possa fazer isso de forma responsável e sustentável. O mesmo vale para a perspectiva de energia solar, a gente ajudar na geração de energia solar, inclusive de pequenos consumidores, e olhando de uma forma mais macro
a nossa rede como um todo, sobre remoção de carbono por meio de projetos que investem no reflorestamento. A gente está falando aqui de mais de 13 milhões de toneladas de carbono em projetos que a Microsoft investiu por meio de projetos de reflorestamento. A gente tem o nosso fundo de inovação climática, que busca também trazer novas tecnologias para remoção de carbono. Como é que isso se conecta no Brasil? A gente tem parceria com uma empresa que chama TerraDot. Ela investe numa tecnologia nova, ela criou uma tecnologia nova que a gente chama de intemperismo de rocha, que basicamente captura o carbono da atmosfera por meio da rocha, do solo, e isso vira um insumo para o agronegócio. Então, ou seja, a gente está falando de uma tecnologia nova que remove carbono e, ao mesmo tempo, pode ser utilizada aqui para melhorar o recurso hídrico e a capacidade hídrica de plantações, assim como da fertilização dessas áreas. Um exemplo de como é uma visão bastante holística, digamos assim, do que a gente entende ser um compromisso com o país. A gente tem também, lógico, todas as ações de capacitação, e essas ações, eu quero colocar de uma forma bastante clara, não é sobre a Microsoft, é sobre como a gente trabalha junto, e aqui eu estou colocando, a gente trabalha junto, por exemplo, com a RNP, para fazer do Brasil esse potencial que a gente entende que tem. A gente tem a parceria com o Ministério do Trabalho para a Escola do Trabalhador, que a gente assumiu uma meta de capacitar 5 milhões de brasileiros. A gente renovou essa parceria para 10 milhões de brasileiros e é talvez um dos grandes exemplos que o ministro sempre traz aqui como um sucesso de uma visão em que a gente olha para a IA com essa necessidade de trazer, de incluir as pessoas e para que elas possam criar com a tecnologia. Assim como a gente olha também para a conectividade, mais de 11 milhões de pessoas que são impactadas por projetos da Microsoft que levam conectividade, inclusive em regiões que têm pouco acesso, às vezes, à própria energia, mas também à conectividade, como em áreas do Ceará. Deixa eu passar aqui para a gente falar mais especificamente sobre compromissos digitais. Qual que é o compromisso da Microsoft, compromissos digitais da Microsoft com o Brasil? Primeiro, para que a gente construa um amplo ecossistema de AI em nuvem. A visão da Microsoft é sempre uma visão bastante aberta sobre a gente quer oferecer o melhor da tecnologia, mas a gente quer que se construa em cima dessa tecnologia. É uma visão realmente de construção, de colaboração. Quando a gente vê essa volatilidade geopolítica que está acontecendo no mundo, e a gente precisa reconhecer que de fato isso está acontecendo, e aqui eu quero colocar de uma forma bastante clara e direta, apesar da Microsoft ter essa longa trajetória de 37 anos aqui no Brasil, e por isso a gente se considerar, lógico, eu sou um brasileiro, e vejo essa empresa como uma empresa brasileira, de certa forma, por conta de todo o seu histórico aqui, por todo o seu compromisso com o país, é inegável que a gente é uma empresa que opera em vários outros países e que tem a sua sede nos Estados Unidos. E a gente vê os Estados Unidos sendo o centro aí de uma grande turbulência geopolítica. Então, a gente não pode ficar alheio à existência desse tipo de discussão. Por isso, a Microsoft trouxe alguns compromissos para se colocar o quanto ela, na sua visão, complementando a própria infraestrutura que tem aqui no Brasil, que continua expandindo, que tem um compromisso de criar essa capacidade tecnológica aqui no país, também assume um compromisso do ponto de vista contratual com o governo, com seus clientes. A gente trouxe para o nosso, como um compromisso público e assumido no nosso contrato, que qualquer ordem, eventualmente, de suspensão de qualquer lugar do mundo de serviços para um cliente de governo no Brasil, a gente vai batalhar com todas as medidas possíveis contra essa ordem. Isso é acreditando não só na capacidade de que isso não vai acontecer, mas que a gente tem um compromisso grande de batalhar pelos nossos clientes, independentemente do quão turbulento possa ser a geopolítica, e reconhecendo a importância de ter uma relação de parceria e de confiança. Agora, a gente entende também que parte da discussão de soberania, ela passa por você criar uma resiliência
para entregar a solução que vai atender as necessidades que estão sendo colocadas aí pelos cenários. A gente está falando, é lógico que quando a gente fala sobre nuvem, sobre IA, a gente precisa utilizar muito dos recursos da nuvem pública, e como o Azure, Microsoft 365 e assim por diante. A gente quer e a gente acredita que a gente oferece confiança e resiliência suficiente dentro desse escopo de serviço que a gente possa enfrentar os desafios que a gente tem aqui pela frente. Pensando em soberania, muito se passa também da arquitetura que você desenha para entregar o resultado e a resiliência que você espera lá, mesmo quando usa nuvem pública. Então, a gente trouxe inúmeros recursos dentro do que a gente chama da nossa nuvem pública soberana, como, por exemplo, você criar uma federação, digamos assim, do controle da nuvem para quando você trabalha com diversos entes que talvez não tenham tanto conhecimento da tecnologia. Então, vou dar um exemplo. Imagina que a gente tem alguns órgãos que talvez não tenha todo o conhecimento de tecnologia para fazer a configuração completa. Eu posso criar um desenho de arquitetura que aquilo já valha para todo o uso daquela nuvem dentro por aquele grupo de clientes. Mas a gente trouxe também a visão de nuvem privada soberana, e aqui eu vou centrar no que a gente chama de Azure Local e explicar um pouco o que significa esse produto. Então, se existe alguma dúvida sobre ou a necessidade de se pensar numa arquitetura que contemple a capacidade de você ter uma operação air-gap, por exemplo, a gente está trazendo aqui a solução para isso. Mas para explicar isso, eu vou colocar nessa visão. A nossa visão de soberania não é uma visão que seja uma visão binária. Olha, para ter soberania, eu preciso ter uma operação totalmente desconectada ou dentro on-premise, como a gente fala. A visão de soberania é uma visão que a gente precisa estabelecer um contínuo de soberania, para que a gente tenha a capacidade de tirar o melhor da tecnologia, que vai ter a necessidade da gente ganhar a escala e a capacidade computacional que existe na nuvem, principalmente quando a gente fala de IA, por exemplo. Caso contrário, se torna uma operação muitíssimo custosa, ao mesmo tempo que a gente pode pensar numa estratégia de resiliência em que eu tenho a operação acontecendo de forma desconectada. Então, quando a gente alia o Azure Local com a nossa oferta de nuvem, de Azure, com esse escopo, essa arquitetura de soberania que a gente está chamando aqui de contínuo de soberania, a gente pode operar no espectro como um todo de soberania. Então, se eu precisar, por algum motivo, operar de forma desconectada, eu tenho essa capacidade. Se eu precisar mover de um lado para o outro, eu tenho essa capacidade. E eu posso implementar controles que são implementados de uma forma cross, ou seja, de uma forma que vão em todo o espectro, de uma única forma. Então, com isso, a nossa visão é que soberania não é um espectro, não é uma escolha binária. Que a gente tem possibilidade de implementação que dão toda a forma da gente endereçar os desafios que existem hoje aqui. Que a gente tem, em uma única visão de arquitetura, uma preparação para que a gente tenha uma reestruturação ou uma mudança do cenário por conta de algo que pode não estar no nosso controle, de uma forma bastante simples. E que a gente possa evoluir essa implementação conforme os requisitos vão mudando. Então, ou seja, acho que a nossa visão aqui, eu vou passar para o Fernando, que vai trazer isso de uma forma muito mais aplicada aqui para a área de educação. A nossa visão é que soberania, primeiro, é uma história de compromisso com o Brasil. Segundo, é uma história de como a gente cria inovação e como a gente faz do Brasil tirar o melhor dessa tecnologia. E é também uma visão de arquitetura de resiliência para que a gente possa enfrentar qualquer desafio junto com a confiança que a gente cria aqui nessa parceria, mas que a gente faça isso de uma forma concreta com os recursos de tecnologia que a gente está aqui oferecendo, como, por exemplo, uma operação totalmente desconectada. Com isso, vou passar aqui para o Fernando, que vai dar continuidade para vocês. Boa, Elias, obrigado. Todo mundo me ouvindo bem? Então, obrigado. Excelente, acho que tem uma missão grande de mostrar
como que o compromisso da Microsoft com o Brasil se reflete na educação e como as ações que a gente tem feito de garantir a soberania digital do Brasil no uso das nossas tecnologias aterrizam também para a educação e qual que é o nosso papel nessa missão toda. Mais importante, como é que a gente vai levar essa transformação para a educação? Então a gente tem uma série de visões, por que a gente faz isso? A gente está entendendo que as exigências da educação aumentam. Então você está vendo que uma fluência em IA é algo hoje que já é um novo requisito funcional, o diploma precisa valer aquilo que a gente vai fazer, então tem muitas discussões sobre, poxa, as funções que eu vou ter estão alinhadas com o diploma que eu estou buscando, né? As instituições precisam definir esse papel na IA para preparar os alunos para o futuro do trabalho. Por quê? Porque 70% hoje das competências, elas já vão mudar, já estão mudando e vão mudar ainda mais. A gente vê as vagas exigindo conhecimento de IA cada vez mais rápido. E mais do que isso, os líderes hoje que contratam as pessoas estão colocando conhecimento em IA como um requisito imprescindível, muitas vezes além até da educação tradicional que a gente está acostumado. Então, quando a gente vê isso e toca um olhar para essa ambição de IA e como que está o preparo das instituições, a gente traz outros dados que nos preocupam bastante. Os professores já estão super carregados, vocês sabem disso muito mais do que a gente, né? Ao mesmo tempo, a gente vê que apenas 20% das instituições elas têm uma estratégia muito definida e só 9% se sentem preparadas para adotar IA em escala. Mas, poxa, eu estou seguro. Por exemplo, a gente está discutindo com uma instituição que tem uma preocupação muito grande na adoção da IA, porque hoje ela forma profissionais, ela forma alunos com o diploma daquela instituição. Só que esses alunos estão usando as IAs que eles querem. Então eles estão respondendo e aprendendo e construindo o seu conhecimento baseado em pesquisas que eles fazem na internet, só que eles vão para o mercado com o diploma da instituição. Então a preocupação poxa, ele está falando para todo mundo que foi formado por mim, está estampando isso, está levando o meu nome, mas ele passou o curso inteiro construindo o conhecimento, obviamente na sala de aula, online, mas usando uma IA que deu um monte de respostas para ele que eu não sei qual foi. Então como é que é o meu papel de adotar essa IA de maneira escalável, responsável, para garantir que ele se beneficie e que eu possa ter certeza de que o conhecimento que ele está construindo está alinhado com o que a gente busca? Porque aí vem a nossa missão, que é capacitar todas as instituições, todos os estudantes, todos os docentes no fluxo de trabalho da IA. O que significa? Cada um tem o seu momento. O professor precisa da IA para ajudar no processo de ensino. O aluno precisa da IA no processo de aprendizagem. As instituições precisam da IA para trabalhar. Vocês têm o departamento jurídico, secretaria, acadêmico, planejamento, almoxarifado, todos esses. Então, como é que a gente coloca a IA no fluxo de trabalho de todo mundo? Essa é a nossa grande missão. Como que a gente está buscando fazer isso? Com um framework de sucesso, tudo isso está documentado, a gente vai compartilhar, mas tem duas palavras muito importantes que eu gosto bastante aqui. Uma terceira foi a que o Elias começou, que é o nosso compromisso. Então, compromisso é uma palavra muito forte. Compromisso que a gente tem com o Brasil de trazer as tecnologias que a gente desenvolve para o mundo todo, fazer elas aterrissarem no Brasil, com a nossa cultura, com a nossa língua, entendendo as nossas peculiaridades, para que a gente possa usar a nossa inteligência com confiança. Então, como é que a gente conecta o compromisso que a Microsoft tem, que está muito alinhado com a nossa missão em educação, com a inteligência que vocês desenvolvem, a nossa inteligência que é única, mas gerando uma confiança de que eu posso usar essas tecnologias e que o que eu estou fazendo, de fato, vai gerar um resultado positivo. Então, com isso tudo e seguindo um framework, a gente começa a trazer alguns programas para poder empoderar as instituições e os professores. Porque a gente sabe que a educação ela não acontece só na sala de aula. É muito legal entender quais ferramentas e qual é o dia a dia de um aluno e de um professor lá na sala de aula. Mas para isso acontecer, tem uma instituição por trás que precisa funcionar muito bem. E ela funcionar muito bem, seus processos têm que estar organizados, ela precisa estar acompanhando toda a inovação para poder levar essa inovação também para a sala de aula. E mais do que isso, na sala de aula, os professores. Então a gente criou um novo programa chamado Microsoft Elevate para educadores. E aqui está o convite, fiquem à vontade. Deixa eu sair da frente para não atrapalhar. Fiquem à vontade para se cadastrarem, compartilharem. Depois a gente vai... Esses documentos vão estar disponíveis também. E a gente está aqui no nosso stand super à disposição de receber todos vocês. Para quem ainda não foi lá. É uma comunidade. E nessa comunidade a gente vai gerar colaboração entre professores e instituições. A gente vai disponibilizar ferramentas e conteúdos para a gente poder fazer testes, pilotos, conteúdos para a gente poder se capacitar e fazer a formação em tudo isso, gerando credenciais que são validadas pelo mercado no uso de tecnologias e no uso das ferramentas da Microsoft. Por que isso é importante? Porque o momento que a gente está passando é um momento, poxa, todos nós sabemos, a gente está vivendo o mesmo momento.
tem mais tecnologia do que a gente consegue acompanhar. E no mundo da Microsoft não é diferente. Cada dia que passa, enquanto a gente aqui está conversando, tem alguém desenvolvendo alguma funcionalidade nova que vai estar no Teams, no Office, no Copilot, que vai estar no Azure, que a gente ainda não sabe. Só que isso tudo precisa conversar e a gente precisa estar preparado para usar isso tudo na educação. Por isso os programas para formar os professores, por isso os programas para que as instituições estejam preparadas, por isso a importância da gente adotar as tecnologias para poder entender o que os alunos vão encontrar quando eles forem para o mercado de trabalho. E aí a gente olha para um caminho como esse, tem várias logos, felizmente a grande maioria muito conhecida de todos, mas como é que a gente coloca esse mundo agêntico usando a nossa inteligência, a inteligência de vocês, que é única, que vai alimentar esses agentes, mas garantindo aquelas 3 palavras, né? Tendo o compromisso de que a gente vai estar junto, que a sua inteligência é a que vai funcionar, é a que vai alimentar esses agentes e que a gente tenha confiança de usar isso de maneira segura. Por isso o tema soberania, o tema a presença da Microsoft, o tema relacionamento da Microsoft com a RNP são importantes demais para que a gente possa ter as seguranças, os alicerces técnicos, jurídicos, contratuais, de usar as ferramentas que a gente tem à disposição, porque a gente sabe que essas coisas estão apontando para a mesma direção, ou para uma direção comum, onde a gente quer, obviamente, colocar e capacitar e empoderar todos a alcançarem mais. Então isso é muito legal, por isso a gente tem que estar preparado. E aí a gente pensa o seguinte, poxa, vou até voltar uma aqui. A gente fala, pô, legal, Fernando, a gente falou de soberania, o compromisso da Microsoft, os investimentos que a gente faz no Brasil, como a gente está trazendo as ferramentas de educação para cá, como os nossos clientes estão começando a demandar da gente, quais são os caminhos, as tecnologias, os produtos, e aí vocês já vão se identificar aqui, eu uso isso, uso aquilo, o Copilot, as ferramentas que estão disponíveis. Já fala, legal, cara, mas como que isso já aterrizou no Brasil? Quem já está usando? O que está acontecendo? Como que eu não me sinto único? O que isso está realmente trazendo e fazendo diferença já no país? Né? Eu trouxe 2 casos que não são de educação, mas por uma razão muito intencional, porque eles são cross. Eles basicamente estão na vida de todo mundo aqui em algum momento. Às vezes a educação, uma universidade, uma instituição de ensino, ela está na vida de um grupo de pessoas e obviamente isso alimenta o ecossistema que ela está inserido, mas esses aqui, basicamente eles fazem parte da vida de, eu diria que a gente tem mais chance de alcançar todo mundo. Um deles é o Tribunal de Contas da União, que às vezes a gente não vê, mas certamente todos os brasileiros são impactados pelas políticas de controle, pelas auditorias, pela forma como o TCU age para proteger a maneira que os nossos recursos são investidos. Como os nossos recursos são utilizados pelo governo em todas as suas esferas. O Tribunal de Contas adotou a IA com a Microsoft para fortalecer esse controle, para fazer com que a gente tenha um uso melhor dos nossos recursos. E aí eu falo nosso porque são nossos mesmos, né? Então, o que eles fizeram? Eles identificaram, obviamente, a necessidade e a aplicação da IA no controle que eles precisam fazer, nas auditorias, no volume de documentos que precisam ser analisados, na linguagem que eles precisam analisar contratos de infraestrutura, contratos de tecnologia, contratos de saúde, contratos de serviços, contratos de nuvem. Então são linguagens muito particulares e muito diferentes, e a gente tem um grupo de auditores que precisam conversar com esses dados. E eles identificaram isso como algo super importante para eles. E aí, obviamente, junto à Microsoft, foram desenvolvidos agentes, no caso aqui o chat TCU, que faz a análise desses documentos jurídicos, que possibilita com que os auditores conversem e recebam insights que eles não estariam vendo ou não conseguiriam perceber apenas lendo, principalmente o volume de documentos que eles precisam ver. E aí, com isso, eles pensaram o seguinte, legal, mas eu também não posso ficar só nesse modelo, porque, cara, os modelos estão... Quando a OpenAI democratizou o uso da IA lá na década de 2023, que já tem bastante tempo, 22, a gente tinha um modelo para usar, 2 modelos. Hoje em dia, o multimodelo é algo absolutamente incrível. Né? Tem modelos toda hora, 4.5, 4.7, 5.0, 5.2, Microsoft, OpenAI, Anthropic, Grok, Llama, Open Source Models, tem um monte. Então eu falo, como é que eu preparo uma arquitetura que não vai também não vai me bloquear ou não vai me limitar ao uso de novos modelos à medida que eles vão melhorando ou eu vou tendo novas demandas? Então a arquitetura da inteligência artificial multimodelo que a Microsoft proporcionou lá com Azure AI Foundry, e aí desculpa um pouco o technicase em inglês ainda, mas permitiu que ele olhasse e falou, legal, eu posso usar agora o GPT porque é mais importante para mim, agora esse modelo da Anthropic que é mais importante, agora esse outro modelo da Llama ou o modelo open source que está dentro do Foundry. Então, possibilitar, e aí ele fala, não vou contratar também 15 modelos ou 15 empresas para me entregar um IA para resolver um problema de um processo. Então, com a arquitetura dentro do mundo da Microsoft, eles conseguiram
não só criar as soluções que eles precisavam naquele momento, mas também preparar para usar os multimodelos, que foi algo muito vantajoso. E ainda pensaram na modernização, usando toda a tecnologia de IA para a modernização das aplicações com GitHub Copilot, então eles conseguiram fazer isso de maneira muito mais ágil. São casos públicos, obviamente, então vocês podem pesquisar, mas é muito legal ver que é uma instituição de governo que está responsável por auditar, por nos ajudar a controlar os gastos públicos para que a gente possa ser mais eficiente, para poder a gente retornar mais recursos financeiros para a educação, por exemplo, para a saúde, por exemplo, ou para o saneamento básico, que estão usando a tecnologia a favor de um processo público dentro do nosso governo. Então não é algo que está muito distante, não é algo impossível, não é algo que precisa vencer uma barreira que seja intransponível. É uma demonstração de um cliente que está dentro e sujeito ao mesmo processo legal que as universidades, que os institutos federais, que os ministérios. São as mesmas leis, as mesmas regulamentações, as mesmas instruções normativas, e eles já estão fazendo uso de tudo isso. Então, acho muito legal mostrar aqui, porque é uma iniciativa, além de muito rica para a gente como serviço público, né? E o segundo, que é da Caixa Econômica Federal, que, de novo, é um banco, mas é uma Caixa Econômica que está presente nos principais programas sociais que a Microsoft, ou nos principais programas sociais do país, e a gente também tem uma parceria muito grande com eles. Aqui, em especial, a gente vai falar da produtividade em escala. E a gente sabe que universidades federais têm campos espalhados pelos estados e muitas vezes com particularidades, com dificuldades ou desafios de infraestrutura específicos quando você está muito no interior ou numa região que tem alguma condição especial. E a Caixa vive muito isso, tem agência em absolutamente todos os lugares, em todos os estados, em quase todas as cidades. Então ela também vive uma escala muito grande. Eles falam, poxa, como é que eu consigo fazer um projeto de adoção de inteligência artificial nessa escala que eu tenho e que eu consiga consolidar e captar, gerar métricas e fazer com que a gente comece a embarcar no mundo da IA de maneira segura. E por que segura aqui é muito importante? Porque a gente está falando de um ambiente altamente regulado, que é o ambiente do mundo das finanças. São os dados financeiros não só do governo, das empresas, das pessoas, mas também um ambiente muito regulado do trabalho. O trabalho dentro de um banco ele é muito regulado pelas confederações, pelas legislações de trabalho. Então ele tinha que alinhar essas duas coisas e garantir que a ferramenta pudesse proporcionar para ele produtividade enquanto preservando todos esses recursos e essas especificidades que eles têm. Então a Caixa hoje já demonstra isso está metrificado por escala que eles tiveram. Coisas muito importantes, processos que levavam dias levam minutos. Mas uma coisa muito legal que eles fizeram foram criar os embaixadores. Esses embaixadores da adoção da tecnologia hoje na Caixa estão criando novos agentes que nem mesmo a gestão da Caixa sabia que eram necessários, porque eles que estão lá no dia a dia foram equipados, empoderados, foram treinados e agora eles estão criando agentes para resolver problemas no dia a dia usando uma tecnologia que é segura e governada que um banco pode usar. Pensa o seguinte, que um banco público pode usar. Então, quando a gente fala, mas eu não posso porque eu sou universidade, eu não posso porque eu sou público, eu acho que essa barreira a gente já venceu. Aqui estão dois casos que mostram pra gente a nossa capacidade em fazer isso. Não só, e aí obviamente eu não poderia parar de falar não só com o Tribunal e com a Caixa, mas com o Tribunal e com a Caixa, é o que a gente está fazendo com a própria RNP. Além de um super parceiro de tecnologia, onde a gente leva a transformação para as universidades através da RNP, em parceria com a RNP, transformando não só o Ministério e os órgãos do Ministério, mas também as universidades e os institutos federais, a gente acaba de lançar, e esse é o primeiro evento, então, o primeiro evento Microsoft Elevate, o primeiro evento de uma parceria muito rica que a gente tem, porque a nossa missão, de fato, como o Elias também falou, é tornar o Brasil mais competitivo. Para tornar o Brasil mais competitivo, a gente precisa capacitar as pessoas no uso de tecnologia. Para capacitar as pessoas, a gente precisa que os professores estejam. Então, pensando nessa inovação e nesse futuro, a gente está lançando agora o programa, dentro do programa Professor 4.0 da RNP, a trilha Microsoft. Então, hoje lá dentro, e aí tem um stand que está muito perto do nosso também. Hoje dentro do Professor 4.0 a gente já tem 3 cursos da Microsoft. Olha que legal, IA para estudantes, IA para os professores, fluência de IA na prática. São 3 cursos com curadoria, são 3 cursos que já estão integrados no Professor 4.0 da RNP, que já geram certificações oficiais de proficiência, e obviamente tem muito mais por vir. A gente está pensando em treinamentos para preparar as pessoas para o mercado de trabalho, preparar as pessoas para preencher o seu perfil no LinkedIn, treinamentos específicos, como o Elias falou,
para o jurídico, para funcionários públicos. Então tem várias coisas que estão no nosso roadmap de inovação e vocês vão receber muito próximo. E com isso eu encerro. Agradeço muito a presença de vocês, a participação. Contem com a gente, estamos ali o dia todo hoje ainda e amanhã. Muito obrigado pelo tempo, pessoal.